Sejam todos muito bem-vindos a mais uma eletrizante noite do 8º Morcego Vermelho Festival. Hoje temos o prazer de apresentar um filme muito aguardado, Cantos Escuros, A Herança de Pietra, dirigido por Henrique Nuzzi, nosso querido, e com o roteiro dele da talentosa Ananda Scaravelli, que estarão conosco aqui, já estão vindo para cá, pode se aproximar, né, novamente no palco. Esse filme, gente, promete nos levar por uma jornada entre o real e o sobrenatural, explorando temas profundos de família e legado. Então vamos lá, então antes de a gente mergulhar, eu gostaria de convidar mesmo que a gente pudesse bater esse papo, né, Nuz? Pudesse bater esse papo e pensamentos criativos por trás dessa obra. O diretor Henrique Nuzzi, atriz e roteirista, produtora Ananda Scaravelli. Vamos, então, recebê-los com palmas, porque nós estamos num momento muito especial para quem trabalha com criatividade, né? Quem trabalha com criação de uma forma geral. É tão importante esse momento, né? Esse bate-papo. Então, muito obrigado. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de criação, né? Eu acho que isso é primordial. Bom, o Cantos Escuros, A Herança de Pietra, ele também foi financiado por campanha de financiamento coletivo. Na verdade, o Amado Pai foi um incentivador para a gente conseguiu arrecadar R$30 mil. E foi bem importante, porque foi um pontapé inicial, assim. É o nosso primeiro longa-metragem também. E a gente queria retratar também esse lado da depressão e da loucura, trabalhando com essa coisa do mundo espiritual e a bruxaria. A personagem protagonista ali, que é a Ananda Scaravelli, vocês vão ver ela tá de peruca, né? Essa diferença aí que talvez vocês não reconheçam de primeira, mas a gente queria retratar o lado familiar, mas trabalhando com o lado da bruxaria, assim, sabe? Sim. Mas sem trazer o lado pejorativo da bruxaria, esse lado ancestral. E eu acho que a Ananda, que roteirizou, a ideia veio dela, eu acho que ela vai poder contribuir um pouquinho também aí para falar esse processo inicial. Com certeza. É um filme que, na verdade, explora a questão do luto, da depressão, né? Em relação a essas personagens que também estão no âmbito familiar. Então, é uma história também que explora isso, né? Não se fala diretamente a respeito da bruxaria, mas sim se fala de uma maneira disso fazer parte da nossa ancestralidade também, né? E dessa questão do feminino se relacionando com esse sagrado, né? Que seria também a questão da natureza, do solo e tudo que permeia a ancestralidade, né? E que fala a respeito da gente enquanto ancestralidade, né? Então é um roteiro também que caminha dentro desse lugar, né? É interessante. Bom, agora vocês podem sentar e nós vamos bater um papinho no final. E as pessoas vão ter acesso ao filme e depois a gente poder debater sobre, né, perguntar sobre todas as curiosidades. Muito obrigado pela presença de vocês. E obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada também. Vamos fazer uma foto dos três, né? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez, né? Eu quero agradecer por essa oportunidade que nós tivemos de assistir a esse trabalho, né? Esse filme. A gente sabe da dificuldade, toda a luta, né? Como você tinha colocado aqui a princípio. Então eu gostaria de usar esse nosso tempo para que vocês deixassem a impressão de vocês. Vocês já tinham visto na tela grande? Já tinham visto. Então aqui é mais uma experiência, é mais uma vivência, é mais uma possibilidade, né, de experimentar. São públicos diferentes, são lugares diferentes, né? Então que vocês falassem sobre, né, o trabalho, sobre a produção desse trabalho e o que é trazer esse trabalho para um festival como o Morcego Vermelho. Bom, fazer o Cantos Escuros foi uma honra pra gente, porque foi o nosso primeiro longa-metragem, ele abriu muitas portas, a gente conseguiu fazer um outro longa-metragem que chama Histórias Estranhas 2, que passou aqui também no festival ontem, foi muito legal poder exibir aqui, né? E a nossa ideia com esse projeto não era necessariamente fazer o que o cinema brasileiro está fazendo convencionalmente. Eu, como realizador, e não só como realizador, como público, eu confesso que eu não aguento mais uma cópia de filme americano com baixo orçamento.
Então, se é para fazer com baixo orçamento, eu quero tentar fazer algo novo, sabe? Nossa. Exato. E isso dialoga com o cinema atual e também dentro dessa estrutura pós-moderna, né? E além da estrutura pós-moderna, a gente quis também referenciar o Zé do Caixão. Não é uma referência direta, mas tematicamente é. Porque se você pegar o Zé do Caixão, ele tem um objetivo de trazer, encontrar o filho perfeito, né? De achar a mulher para encontrar esse filho perfeito. E a personagem da Ananda, ela tem o objetivo de encontrar essa mãe perfeita. A gente quis brincar com essa temática e brincar com esse lado da loucura. Eu cito o Zé do Caixão porque muitas vezes muitos cineastas e o público fala do Zé do Caixão, mas eu não vejo ninguém fazendo o que ele tá fazendo. O que ele fez na época, né? Que foi o quê? Não copiar ninguém, sabe? Ter coragem. Exato. E esse era o nosso objetivo com esse filme. E foi muito importante porque a gente aprendeu demais. Depois do Histórias Estranhas, a gente fez uma websérie do Cantos Escuros, porque a gente queria melhorar algumas coisas do filme, assim. Porque fazer um filme com 30 mil reais não é fácil. Não, sabe? é impossível. Quase. É quase impossível, mas a gente acredita no cinema nacional, sabe? A gente acredita na possibilidade do gênero aqui no Brasil. E a gente vê isso daí como um primeiro passo. Isso daí não é um final de uma trajetória, é só um começo mesmo. Se a gente vê essa onda aqui de filmes novos que estão surgindo, eles estão muito com esse apelo pela internet. Se a gente pega outro filme como O Amado Pai, ele também vem nessa linha. E porque, assim, a nossa geração, eu tenho 28 anos, a gente não tinha possibilidade de fazer cinema. Quando eu tinha 18 anos, eu nem sabia se iria fazer cinema, sabe? Então, pra gente é uma honra poder estar concretizando isso. A gente fez essa websérie do Universo do Cantos Escuros. Não é uma continuação e também não é uma história pregressa. A gente pegou essas personagens, ampliou esse universo e decidiu fazer com que essas duas irmãs, que agora estão cientes desse mundo espiritual, agora elas começam a investigar outros casos, sabe? Então é uma temporada que a gente preparou ali, são 100 minutos, né? Que a gente vai separar e vai postar na internet. Além para divulgar o Cantos Escuros, a gente também é para apresentar para o público, porque acaba que quando a gente exibe aqui no festival, acaba ficando às vezes uma janela de 2 anos da execução até chegar no público. E a gente que é do cinema independente, até mesmo para as grandes empresas, já é difícil fazer um marketing, né? Então a gente que é independente, fazer esse marketing de 2 anos até chegar, é muito difícil. Então a gente pensou assim, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma websérie para poder, além de expandir, apresentar esse universo para o público, porque a gente acredita muito que é possível fazer uma coisa diferente, sabe? A gente não quer ficar fazendo uma cópia. E depois disso, assim, a gente fez outros filmes. A gente fez um filme de ET também, um longa-metragem, que a gente gravou no Mato Grosso. E é importante falar que a websérie a gente gravou aqui em Goiás. Olha só. Santa Bárbara de Goiás. Tem que trazer isso, inclusive, pro podcast do Morcegão, no Divã do Morcegão, na resenha do Morcegão, né? Você sabe que está disponível, né? Com certeza, muito obrigado. O que vocês produzem, para mim, é primordial, é maravilhoso, né? Então nós recebemos. Muito obrigado. E é uma coisa que a gente que é do cinema independente, a gente acaba vivendo de prestação de serviço muitas vezes, né? E fazer um filme como esse acaba sendo uma possibilidade de apresentar para o público, apresentar o nosso trabalho, o trabalho da nossa produtora, que chama Luz e Filmes, né? E dar continuidade, assim, porque a gente não vê que esse cinema independente chegue numa grande sala de cinema. E às vezes não é nem pela qualidade do filme em si, sabe? Eu acho que é pelas janelas que estão disponíveis pra gente, né? Então, a gente acreditou que era possível fazer cinema dessa forma. E se a gente pegar, a gente fez todos esses projetos que eu citei, o longa-metragem, Histórias Estranhas 2, a websérie, o filme de ET, em 1 ano, sabe? Porque eu acredito que hoje em dia, com a internet, não sei se precisa ter aquele grande filme. Eu acho que é importante a gente estar sempre executando, sabe? Sempre executando, sempre treinando. Porque às vezes a gente fica pegado nessa coisa do grande filme e às vezes a gente para de produzir, sabe? Para de aprender. E filme caro não quer dizer que é grande, né? Às vezes um filme barato é um grande filme. Exatamente. Um grande filme que custou muito em energia, custou muito, né? Mas financeiramente foi um filme que custou menos. Exatamente. Porque usou a criatividade. Exatamente. Com certeza. E, comenta um pouquinho também. Inclusive, eu quero muito agradecer ao Morcegona por essa possibilidade da gente exibir o Cantos Escuros, que é o nosso primeiro longa-metragem, Cantos Escuros, a Herança de Pietra, porque nós temos também a continuidade, que foi gravada aqui também em Goiás, na Santa Bárbara de Goiás, que é o Cantos Escuros, a Maldição de Safira, que é uma história que, na verdade, se passa depois do Herança de Pietra, né, que é o que assistimos hoje. E esse filme, ele fala de um lugar muito importante, ele foi escrito numa época de pandemia,
e de várias reflexões, assim. O roteiro é meu, do Henrique, eu fiz a parte também de direção de arte, sempre essa parte de caracterização que é muito importante. E mergulhar nessa personagem da Beatriz foi mergulhar nos meus próprios medos, foi nos próprios sentimentos, assim, que estavam realmente nos cantos escuros da minha alma. E é de você se relacionar com isso, né? Porque eu tinha tanto medo de perder as pessoas que eu amo, que eu não me amava. E eu entrava num processo autodestrutivo. Que é mais ou menos isso que também a gente quis retratar com essas irmãs. O que são essas heranças, né, que a gente herda? Tanto no sentido familiar, quanto no sentido também de país. Porque a gente tem origem indígena, a gente tem origens diversas, que também são das pessoas que também vieram aqui posteriormente. A gente tem toda essa miscigenação e toda essa herança também de múltiplas religiosidades, múltiplas crenças também na transmutação, por exemplo, da alma. Então a gente também quis trabalhar de forma assim, que são várias camadas, né, que existem dentro da história, mas existe sim essa camada de ancestralidade e como a ancestralidade está presente entre a gente. Nós somos latinos e o latino corre nas nossas narrativas. Independente da história em si. Exatamente, porque a forma com que a gente vai falar sobre isso, as nossas matas são retratadas ali, o jeito que a gente retrata, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se comporta é latino e é brasileiro, né? Então, assim, eu acho que isso sempre vai estar presente nas nossas narrativas e nas nossas histórias, e é uma forma da gente retratar o que foi o processo de luto, o que foi o processo de depressão, o que é esse processo e por que não utilizar da fantasia, do terror, do suspense, para a gente saber como explorar os nossos próprios medos, os enfrentando, né, de uma forma artística, lúdica, para assim gerar uma reflexão, gerar uma sensação, gerar algo que não é convencional e necessariamente é um filme de terror e do que se espera de um filme de terror. Ele tem sim a transmutação no final, porque é algo que também a gente acredita enquanto filosofia assim, de vida, que a gente tem que chegar nos nossos cantos escuros para depois transcender isso de alguma forma e entender que há um caminho até você se perder, até no descaminho. Né? E foi um processo que a gente vivenciou durante a pandemia. Foi um processo também que a gente vivenciou para realizar e concretizar esse longa-metragem, que foi realizado através de financiamento coletivo. Importante falar que a gente não tem atores famosos e isso foi uma escolha estética também. Sim. A gente poderia ter entrado em contato com atores famosos, com influenciadores, mas a gente está produzindo cinema há uns 7 anos profissionalmente. Por favor, atores. Influenciadores não são atores. Deixa eles só como influenciadores. E bom, a nossa opção é porque a gente está produzindo há 7 anos. E eu acho que não seria legal toda a galera que está produzindo com a gente, atores que estudaram com a gente e tudo mais, aí chega no momento de realizar o primeiro filme, falar, esquece todo mundo. Agora a gente pela gente, entendeu? Nunca vai ser a gente pela gente, é o coletivo que fala. Exato. Essa é a beleza da juventude, né? Sim. Esse coletivo, porque infelizmente a escola não é essa, né? A escola é quando eu subo um degrau, eu guspo em tudo que está abaixo. Sim. Né? E fica essa porcaria toda que a gente está vendo por aí, né? Que bom que vocês estão chegando e remodelando essa história, né? Com certeza. E acaba que a gente está trazendo uma coisa que se perdeu no cinema de terror em geral, que se você pegar ali Edgar Allan Poe, a poesia dele é ali o começo de tudo. E a poesia se perdeu no terror, né? A possibilidade do lúdico se perdeu. A gente só fica querendo gerar o choque, a gente só fica querendo gerar a dor, e muitas vezes essa dor ela não só tá tapando, sabe? Quando a gente vai começar a refletir de fato como é ser brasileiro, sabe? E tem uma coisa que falam assim nas escolas de cinema, que para um filme se tornar universal, a gente tem que pintar a nossa aldeia. Só que eu acho que o cinema brasileiro, de uma certa forma, tá errando nisso. Muitas vezes a gente tá externamente brasileiro e a narrativa é completamente americanizada, completamente internacionalizada. E eu acho que o Cantos Escuros, por fora, ele é internacional. Se você pegar essa coisa das bruxas, as vestimentas e tudo mais, mas o cerne da questão, ela é muito brasileira, ela é muito latina. Por exemplo,
Se você pegar o trailer que a gente fez, boa parte do sucesso que ele fez foi na América Latina. 70% do público que assistiu o nosso conteúdo era da Argentina, por exemplo. Olha só. E por que a gente sente isso? Porque será que isso é um problema europeu? Será que isso ainda é um dilema para certas culturas, ou isso é uma questão de um país subdesenvolvido, sabe? E às vezes a gente acaba esquecendo isso. Esse lado do ritual, do místico, do transcendental, do transe também. Tem muitas cenas que vai para um lado mais experimental também. Que é uma brincadeira também de saber o que é da cabeça dessas personagens. Também tem uma metalinguagem, né? De saber que tem uma história sendo escrita. Então, o tempo todo tá brincando com essa subjetividade de quem assiste, né? Aquilo tá acontecendo de fato, não tá acontecendo. E essa brincadeira, justamente, essas lacunas, são para que o público as preencha com o seu próprio imaginário, né, lúdico. Com o seu próprio inconsciente coletivo, que também nós compartilhamos, né? De uma forma simbólica, filosófica. E uma coisa é a gente falar que o filme ele vai ter inúmeras interpretações. Isso é óbvio. Outra coisa é quando a gente tá utilizando o surrealismo para gerar, de fato, uma interpretação única. Em preencher essas lacunas. Às vezes a gente fica preso num filme, qual é a profissão da pessoa? Qual que é a relação dela? Quantos anos esse casal tá junto? E será que isso às vezes é importante? O dilema às vezes está muito mais interno. E a gente, eu acho que não quer tocar na ferida, sabe? A gente quer ficar meio que na superfície, de uma forma geral, né? E o nosso objetivo era isso, assim. É o nosso começo ainda, nosso começo de trajetória, mas a gente tem muito ainda para fazer pelo cinema nacional. É uma possibilidade, sempre que você fala em filme, é um retrato de um momento, nenhuma vida, nada, nenhuma história cabe no filme, não é? Mas quando você abre essas possibilidades para que as pessoas também desenvolvam as suas pernas mentais, eu acho que isso é muito importante. Você falou sobre latinidade, né? Você falou muito sobre isso. A bruxaria entra no Brasil com o primeiro negro, que é o primeiro preto, como se fala hoje. O primeiro preto que pisou no país, chegou à bruxaria. Nós aprendemos muito isso. E recentemente eu entendi que ela já estava aqui, a bruxaria, com os índios, os indígenas. E até hoje, se você vai no Pará, você encontra os encantados, que é a bruxaria. Então, como falar de bruxaria no Brasil e não trazer todos esses arquétipos, né? E se você pegar, assim, o meu nome popular é Nuzi. Já remete ao lado italiano, que é o lado gótico que eu gosto de apresentar externamente. Mas se você pegar 99% da minha família é tudo indígena. Indígena, negra. Teve uma pessoa europeia que colonizou tudo, e a gente acaba esquecendo isso, sabe? Então, será que a gente precisa fazer uma força tão grande para se entender como brasileiro? Ou é só a gente começar a se comunicar? Exatamente. Só aceitar. Só aceitar. Comunicando. Bom, gente, é incrível, né, a gente poder falar sobre cinema sempre, e que bom que vocês estão aqui mais uma vez, né? Gratidão. O Morcego Vermelho agradece realmente essa disponibilidade de vocês virem até aqui e compartilhar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.